E você até citou, né, a demissão da chefe do payroll, também tem as críticas que a gente tem visto em relação a Jerome Powell, constantes e quase diárias por parte do presidente Donald Trump. Eu queria entender um pouco da percepção, né, por parte dos investidores em relação a talvez uma crise, uma quebra na confiança, como a gente discutiu bastante aqui ao longo do ano passado com as críticas do presidente Lula, Roberto Campos Neto, né? Esse cristal rachado ou talvez quebrado, né, traz mais apreensão, traz mais possibilidades de mais cautela por parte do mercado, ou em termos institucionais lá nos Estados Unidos, por conta, né, de toda a força institucional, seja do Federal Reserve, seja até do governo americano, isso pode acabar passando ao largo, passando lateral a todo esse movimento e o mercado não reagir, talvez, de uma forma mais forte ou mais robusta, como a gente viu por aqui. Precisamente, como você comentou, há uma percepção negativa por parte do mercado dessas tentativas de ingerência política, não só sobre o FED, como também agora sobre o Escritório de Estatísticas do Trabalho, né? Então, isso tudo é negativo, né? Primeiro porque os Estados Unidos, historicamente, sempre, pelo menos no pós-guerra, solidificaram ou tornaram mais robusta a percepção para com o seu próprio país diante das instituições, né, que ali se apresentavam. Se você começa a fraturar essas instituições, você cria diferentes crises de credibilidade. Isso é problemático. Por exemplo, um dos pontos aqui, a gente, na América Latina, é bem conhecido. Países emergentes, no geral, tem muito dessa ingerência política sobre Banco Central. Nos Estados Unidos, isso não é normal. E agora também sobre central de dados, isso parece até coisa de América do Sul, né? Típico de líder populista latino-americano, né? A gente teve aqui, no caso do Brasil, com Lula contra o presidente do Banco Central, né, na época do Roberto Campos Neto, mas teve na Argentina também, na época da Cristina Kirchner, contra o chefe do Departamento de Estatísticas do governo. Tudo isso mostra que parece que tem alguns contornos bem problemáticos para a credibilidade. Para a questão do Federal Reserve especificamente, olha só curioso, toda vez que você macula a credibilidade do Federal Reserve, você tira a eficácia da política monetária, porque você faz com que haja um medo de ingerência política. Consequentemente, o esforço que o Federal Reserve precisa fazer para ter as suas políticas de fato aplicadas é maior. Em outras palavras, ele precisa ter mais juros para combater o mesmo número de inflação, entre aspas, tá? É uma simplificação só para mostrar que quando você bate na credibilidade da instituição, quando você fere a independência da autoridade monetária, você acaba tirando a eficácia da política monetária. Isso é muito problemático. Ao longo dos últimos meses, a gente viu esses ataques, como você muito bem comentou, e o que agora ganha cada vez contornos mais reais é de que haja a chance de um shadow Fed. O que é um shadow Fed? Um Fed das sombras. O mandato de Jerome Powell vai até maio do ano que vem. O Donald Trump não consegue retirá-lo do cargo, a revelia, ele gostaria muito, mas não consegue, porque é um poder, é uma parte separada, né? Ele não consegue atuar sobre aquilo, que é bom, e você tem agora a renúncia desse membro do comitê, que abre um espaço para o Donald Trump indicar alguém para esse lugar. Consequentemente, na última reunião do Fed, a gente já viu isso, a dissidência no interior do Fed. A grande chance é que ele aumente essa dissidência para que haja mais votos para corte de juros. Isso vai maculando um pouco a credibilidade da autoridade monetária e vai fazer com que haja agora uma atuação vocal de uma parcela do interior do Federal Reserve que não seja necessariamente a liderança principal de Jerome Powell. Isso vai ter uma voz do Jerome Powell no presente e uma voz do que virá a ser o Federal Reserve em um segundo momento. Esse é o Shadow Fed, o Fed das sombras, ou seja, uma pessoa lá dentro que tem grande chance de ser o próximo presidente, que já vai sinalizar novos cortes de juros. Isso seria uma postura mais dovish, que o mercado poderia ler de maneira positiva. Agora, se for uma postura politicamente mais dovish, né, sem ter base na realidade, por exemplo, se tiver impactos grosseiros das tarifas sobre os preços e eles se tornarem muito rígidos ou até mesmo se elevarem. Isso não é necessariamente verdade, a gente precisa acompanhar dados para saber se isso vai acontecer ou não. Mas vamos supor que isso aconteça e o Federal Reserve mesmo assim corta juros por conta de pressão política da Casa Branca, a percepção vai ser muito negativa, né, por parte do mercado. E os ativos vão reagir mal, sim. Outra sinalização muito ruim, você tem um presidente dos Estados Unidos falando que os dados estão sendo fraudados, né, dados de estatística do mercado de trabalho estão sendo fraudados. Não sou eu que estou falando, Donald Trump publicou isso na Truth Social, rede social dele, e daí demitiu a responsável pelo departamento de dados estatísticos do mercado de trabalho. Ora, agora você vai ter uma indicação que vai ser mais
complacente em relação aos dados do trabalho, não vai mudar, né? Em tese não vai mudar, até mesmo porque o padrão de revisão que foi visto nesses últimos dados aqui estão em linha com as revisões que estão sendo observadas, né, desde o momento da janela pós-pandêmica. Em outras palavras, é só mais um tipo de ruído que prejudica a credibilidade, né, e tira a aderência desses dados para o mercado. Isso é muito ruim, né? Porque a gente costuma trabalhar cada vez melhor quanto mais previsível e transparente forem esses dados. Se você cria uma névoa, um ruído político sobre isso, é problemático. Se você coloca a sua relação pessoal com alguma pessoa em vez do institucionalismo pragmático, né, que foi criado ao longo de décadas, também é prejudicial. E assim por diante. Então, tudo isso que a gente está vendo, esses ruídos institucionais nos Estados Unidos, fazem preço, sim. O mercado tem sido complacente, porque não acredito que terá uma virada muito grosseira sobre as instituições, mas, sem dúvida, gera algum tipo de ruído, sim.